Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu faço parte do time da economia aqui da SM Consultoria. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico. Na semana passada a gente não teve aí muitos indicadores aqui para o Brasil, para fora a gente teve bastante divulgados, vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Mas a gente teve uma semana bastante agitada em relação a acontecimentos. Vários fatos ocorreram, o que acabou mexendo aí bastante, principalmente com a Bolsa, né? Em relação então ao cenário internacional, os indicadores que eu comentei, o PMI industrial e o PMI de serviços, né, que são os índices de compras dos Estados Unidos, ambos vieram acima do esperado para o mês de fevereiro. Isso é um resultado positivo, isso mostra aí uma certa robustez na economia dos Estados Unidos, principalmente considerando que fevereiro foi um mês em que grandes partes das cadeias globais de produção foram fortemente afetadas pelo coronavírus. Então o fato dos Estados Unidos não ter sido afetado, pelo menos ainda até o final do mês, mostra que eles estão aí com uma economia bem forte, assim. Talvez agora para o mês de março, conforme o número de casos começa a crescer dentro do país, a gente veja algo afetando, mas ainda assim isso é uma estatística bastante positiva. Lembrando que o PMI ele tem um corte aí nos 50 pontos, né? Acima de 50 pontos a gente tem uma expansão da atividade e abaixo de 50 pontos a gente tem uma contração. Então a gente pode observar que tanto a indústria quanto o setor de serviços do país estão apresentando aí uma expansão. A taxa de desemprego também, que está ultimamente variando aí entre os 3,5 e 3,6, continua nesse nível baixo. Lembrando que esse 3,5 ainda é um nível menor histórico dos últimos 50 anos. Já na zona do euro, os índices vieram aí praticamente de acordo com o esperado. As vendas do varejo e o desemprego são ainda em níveis pré-coronavírus. Significa que agora, talvez para o mês de fevereiro, a gente veja eles sendo mais afetados. Enquanto o PMI composto, que se junta a indústria e os serviços, para o mês de fevereiro também ainda está apresentando expansão. A União Europeia começou a ser mais afetada pelo coronavírus, começou a ter um aumento de casos na segunda metade do mês. Então é muito provável que a gente ainda não tenha observado tanto o efeito quanto realmente vai estar causando. E provavelmente então no mês de março a gente vai ver um indicador um pouco pior para a atividade deles. Em relação a acontecimentos, né, durante a semana a gente teve a reunião do G7, um grupo das maiores 7 economias, das 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Ele se reuniu para decidir, né, para conversar um pouco sobre o coronavírus e ver o que eles poderiam fazer para ajudar a mitigar esses efeitos na economia global. A decisão, então, no final, foi que eles se comprometeram a agir de forma ativa em relação ao vírus, né? Então, os seus bancos centrais fazendo políticas monetárias estimulativas, os seus ministérios da economia estudando maneiras de diminuir os efeitos do coronavírus e, dessa forma, tentar fazer com que o surto não afete tanto a economia global, que já vinha desacelerando aí nos últimos anos. No mesmo dia, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez um corte surpresa nas suas taxas de juros. Ele baixou aí em 0,5 ponto percentual a taxa básica, passando de entre 1,5 e 1,75 para 1 e 1,25. Isso é um corte bem significativo e que gerou a pergunta aqui para o Brasil de o que o Copom faria na próxima reunião. Se o Brasil seguiria o movimento e também cortaria a taxa de juros na próxima reunião, agora do dia 18, ou se eles decidiriam manter a taxa de juros, fazendo com que esse diferencial entre a taxa dos Estados Unidos e a taxa do Brasil atraísse mais investimentos para cá, ajudando a dar uma segurada aí nessa alta do dólar. Então, vamos acompanhando nas próximas semanas, aí, semana que vem vai ter a reunião deles então, e a gente vai saber o que eles decidiram, o que eles olharam para a economia. Outro ponto de atenção que vale mencionar, só na semana passada ocorreu a Super Terça, que é um evento lá nos Estados Unidos relacionado às eleições. Ocorrem lá as primárias em diversos estados, foram 14 estados em que foram votados. Pelo lado dos republicanos não houve nenhuma concorrência, já é certo que o Donald Trump vai concorrer à reeleição, mas pelo lado dos democratas é que a corrida está um pouco mais acirrada e que se firmou aí basicamente entre o Joe Biden, que ganhou em 9 dos 14 estados, e o Bernie Sanders, que já vinha na liderança e ganhou em 5 dos 14. O Biden ele é um candidato mais moderado, então ele é mais bem visto pelo mercado. Então, o resultado acabou gerando aí um efeito positivo lá nos mercados dos Estados Unidos.
Um acontecimento agora do fim de semana que foi bastante forte, quem estiver acompanhando o mercado hoje vai ver que deu até o circuit breaker agora durante o período da manhã, houve uma queda aí de mais de 10% da nossa bolsa, foi a questão do petróleo. O que aconteceu? Né? Houve a reunião da OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, na qual eles estavam debatendo como diminuir o efeito do coronavírus no preço do petróleo, que vinha sendo bastante afetado por causa da queda da atividade, principalmente na China. E eles estavam pensando, então, estavam querendo que a produção fosse reduzida em 1,5 milhões de barris de petróleo ao redor do mundo. A Rússia não concordou com isso, a Rússia decidiu que não, vai continuar produzindo a quantidade que eles quiserem, o que gerou uma retaliação pelo lado da Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, que é aí o maior produtor, reduziu os seus preços de sua oferta de petróleo, o que derrubou os preços do barril no mercado global. Então a gente viu aí uma queda de mais de 20% no preço do petróleo, o que acabou derrubando as ações do mercado mundial, inclusive as nossas aqui no Brasil. Mas olhando então agora para o nosso cenário nacional, na semana passada, aquele veto presidencial ao orçamento que tinha gerado tanto atrito entre o legislativo e o executivo, que a gente já havia comentado nas semanas anteriores, foi mantido em uma sessão mista no Congresso. Com esse veto, então, as emendas de comissão e de relator do orçamento não são mais impositivas, ou seja, o governo federal não tem mais essa obrigatoriedade de repassar os recursos. Dessa forma, não havendo penalização caso ele decida por não repassar. Na prática, isso aí vai dar um poder de barganha um pouco maior para o governo em relação ao Congresso para passar reformas e projetos que eles queiram. Agora, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi visitar os Estados Unidos, uma visita não oficial. Ele jantou com o presidente Donald Trump lá na Flórida. E lá eles decidiram, então, falar com seus negociadores para aprofundar as negociações em relação à possível assinatura de um pacote econômico aí entre os dois países, um pacote bilateral. Segundo a nota do Itamaraty, esse pacote visa aproximar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, fortalecendo então esses laços econômicos. Além disso, também segundo essa nota do Itamaraty, o presidente Donald Trump reiterou o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. Falando então um pouco sobre os indicadores que saíram aí na semana passada, um deles foi a balança comercial. A gente obteve um superávit de 3 bilhões aproximadamente no mês de fevereiro. As exportações em relação a fevereiro do ano passado cresceram 15,5%, enquanto as importações cresceram 16,7%. Ou seja, a gente teve um aumento aí na nossa corrente de comércio, que seria a soma das duas. Em relação a essa alta nas exportações, o que foi a grande causadora delas, de forma até irônica, foi o próprio coronavírus, um dos principais responsáveis aí pela alta das nossas exportações. Por quê? Com esse coronavírus afetando bastante aí a China, né, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, eles tiveram que parar a produção de diversos produtos, inclusive produtos agrícolas, e que tiveram que comprar de algum outro país, no caso, o Brasil foi um deles. Então as nossas exportações para a China, para Hong Kong e para Macau aumentaram aí 20%. Então foi um aumento bastante expressivo em relação ao mês anterior, o que fez com que essas nossas exportações crescessem tanto e a gente registrasse esse superávit. O PIB, então, o principal assunto aí em relação ao Brasil na semana passada, veio bastante fraco, já era esperado pelo mercado um desempenho mais fraco dele agora no final do ano. Ele cresceu 1,1% no ano de 2019, apresentando um crescimento no quarto trimestre de 0,5%, mas a grande preocupação, na verdade, foi em relação ao investimento privado, né, a formação bruta de capital fixo, porque ela apresentou redução no último trimestre do ano, depois de mais de um trimestre de aumento, o que balançou um pouco aí as dúvidas em relação à real retomada da nossa economia. No entanto, no ano a gente teve um aumento de 2,2% no investimento e de 1,8% no consumo das famílias. Então a gente ainda teve uma certa retomada, ainda que não tão forte quanto o que era esperado lá no início do ano.
O consumo do governo no ano apresentou aí uma queda de 0,4%, apesar de ter aumentado no último trimestre do ano. E para 2020, então, quais são as perspectivas para o nosso PIB? Com o surto do coronavírus e todos esses outros fatores afetando a nossa atividade, várias casas, várias assets já começaram a revisar o nosso PIB para baixo. Inclusive, o próprio Boletim Focus, agora dessa semana, apresentou aí pela primeira vez um PIB abaixo de 2% para o ano de 2020, um crescimento projetado aí de 1,99%, enquanto nessas projeções das assets, quando a gente tinha aí uma média de 2% mais ou menos projetado para 2020, agora essa média já caiu para 1,6%, então realmente já está revendo bastante essas condições de crescimento do Brasil de vários lados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também revisou as suas projeções de crescimento mundial, apesar de não ter revisto as projeções para o Brasil especificamente. Eles já estavam projetando um crescimento mais baixo para o Brasil, eles projetavam aí 1,7%, então eles não alteraram essa projeção. Fica mais em linha agora com o que está sendo projetado pelos nossos agentes internos aqui. Em relação ao crescimento mundial, a OCDE revisou a sua previsão de 2,9% para 2,4%, devido principalmente a esse surto do coronavírus. E para essa semana, então, o que a gente vai ter, né? O que a gente vai ter que acompanhar? O nosso calendário semanal vai ter novamente poucos indicadores durante essa semana. Amanhã vai ser divulgada a pesquisa industrial mensal realizada pelo IBGE para o mês de janeiro, ou seja, ainda nos níveis pré-coronavírus. E na quarta-feira a gente vai ter então a divulgação do IPCA e do INPC para o mês de fevereiro. Já no calendário internacional, nós teremos novamente várias divulgações durante a semana. O grande destaque vai para a decisão do Banco Central Europeu em relação à taxa de juros da região. É esperado que eles mantenham a taxa no nível zero que ela já se encontrava anteriormente. Então é isso, pessoal. Na semana passada a gente teve bastante volatilidade nos nossos mercados, com todas essas notícias ruins e todo esse aumento de incerteza. A nossa bolsa fechou aí com uma queda de 14,68% no mês de março, enquanto o IMAB, nosso principal índice de renda fixa, apresentou um aumento de 0,27% no mês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, a gente está sempre à disposição. Desejo uma ótima semana a todos, muita calma com esses mercados bastante voláteis e até a próxima.